Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, deixa eu mostrar para vocês, né? Nós vamos lembrar que nós estamos na apostila volume 3, no capítulo de estatística, que é o capítulo 5. E nós vamos trabalhar hoje, né? Na nossa última aula, eu expliquei as medidas de dispersão. E hoje nós vamos falar aí, vou mostrar aqui, ó, dos últimos exercícios desse capítulo, que estão na página 22, que é o 25, 26 e 27. A gente fecha os exercícios de aprendizagem do capítulo de estatística, né? E depois, na nossa aula ao vivo, no próximo horário, nós vamos começar o último capítulo dessa apostila, que traz, deixa eu mostrar para vocês, a teoria de matrizes, ó. A gente vai começar o capítulo 6. Tá uma hora, então vou corrigir os 3 exercícios. Olha o primeiro, ele fala o seguinte, ó, converse. A distribuição dos salários de uma empresa é dada na tabela a seguir. Então, você tem os salários e o número de funcionários. Então, 10 funcionários têm um salário de R$500, 5 funcionários um salário de 1.000, um salário de 1.500, 10 de 2.000, 4 de 5.000 e 1 de 10.500, totalizando aí 31 funcionários. É uma questão aberta, tem letra A, letra B, e letra A pergunta o seguinte: qual é a média e qual a mediana dos salários dessa empresa? Nesse caso, nós já falamos em aulas anteriores sobre a média, é uma média aritmética ponderada, porque eu tenho duas informações, os salários e o número de funcionários. Como é que eu calculo a média? Primeiro eu multiplico os valores, somo e divido pelo total de funcionários, que é 31. Então, aqui na minha folha, eu vou fazer o cálculo da média, ó. Então, vai ficar 500 vezes 10, mais 1.000 vezes 5, ó, porque são 5 funcionários que recebem 1.000, mais 1.500 vezes 1, que é um funcionário que sabe 1.500, mais 2.000 vezes 10, mais 5.000 vezes 4 e mais 10.500 vezes 1, dividido pelo total de funcionários, que é 31. Não podemos esquecer de primeiro somar os valores, multiplicar os valores, depois somar e dividir por 31. Se vocês conferirem esse cálculo aí da média, vocês vão ver que vai dar uma média de R$2.000. Então, o salário médio dos funcionários dessa empresa é de R$2.000. Mas a letra A pede a média e pede a mediana. Vamos se lembrar que nas aulas anteriores de medida de posição, eu expliquei o que é mediano. O mediano é o valor central, é o valor que está no meio. É como se você pegasse esses valores e colocasse eles em ordem. Ó. 500 ele aparecesse 10 vezes, depois 5 vezes 1.000, depois uma vez 1.500. Então, você tem um total de 31 valores, você tem uma quantidade ímpar. Como é que eu vou achar a mediana? Eu vou pegar 31 e dividir por 2, porque a mediana divide o grupo em dois grupos, divide um ao meio. 31 dividido por 2 vai dar 15,5. Então, a mediana será o próximo, ou seja, será o 16º termo. Então, nós temos que saber identificar aqui quem vai ser o 16º termo. Então, olha, você tem 10, 500. Então, do primeiro ao 10º é 500. Depois, você tem mais 5 de 1.000. Então, até o 15º, você tem 1.000. O 16º será quem? O 1.500. Então, na verdade, aqui, ó, o 16º termo que vai representar a mediana será 1.500. Então, a mediana será igual a 1.500, certo? Esse foi o 25, letra A. Na letra B, ele pergunta o seguinte, ó. Suponha que tenham contratados 2 novos funcionários com salário de 2.000. Então, ao invés de ser 2.000 funcionários, contrataram mais 2, serão 12 funcionários. A variância da nova distribuição dos salários ficará menor, igual ou maior do que a anterior? Nós temos que lembrar, gente, que nós vimos na nossa aula sobre as medidas de dispersão que o cálculo da variância é a somatória, né, de cada valor, que eu vou chamar de x, menos a média ao quadrado multiplicado pela frequência dividido por n, que é o total de termos. Então, eu pego cada um desses valores aqui, ó, 500, subtraio da média, que é 2.000 ao quadrado, vezes a frequência, que é 10. Mais 1.000, menos a média, que é 2.000 ao quadrado, vezes a frequência, que é 5. Mais 1.500, menos 2.000 ao quadrado, vezes a frequência, que é 1, e assim por diante, dividido por n, que no caso é 31, que é o total de valores. A pergunta é, você tinha 10 funcionários recebendo 2.000. Eu contratei mais 2, então ficaram 12. Essa variância vai alterar? Como 2.000 é a média, se eu pego 2.000 e subtrair de 2.000, vai dar 0. 0 ao quadrado vai dar 0, que multiplicado por 12, que é a frequência, vai dar 0. Então, aqui em cima não vai fazer diferença. Porém, vai fazer diferença na hora que você for dividir. Porque na hora que você for dividir, você não vai dividir por 31, você vai dividir por 33, porque você contratou 2 novos funcionários.
Então, na verdade, no lugar de você dividir por 31, você vai dividir por 33. Se você pega um número e divide por um número maior, o resultado vai ficar o quê? Menor. Ou seja, a variância vai diminuir em função do número que está aqui embaixo, que vai aumentar. Certo? Então, essa foi a letra A e a letra B do 25. Vamos ver o que fala o 26. O 26 fala o seguinte, ó. Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram as seguintes, ó. 7 candidatos tiraram 6, 2 candidatos tiraram 7 e um candidato tirou 9. Com base nessa tabela, é correto afirmar que a variância das notas finais dos candidatos foi de quanto? Foi a intenção desses valores aí. Então, primeiro passo, ó. Vou repetir novamente. A variância é uma medida de dispersão. Nós vimos na nossa aula ao vivo que o objetivo das medidas de dispersão é calcular a variação dos dados em relação à média. Então, a primeira conta que a gente tem que fazer na hora de calcular a variância é a média. Como é que eu vou calcular a média desses dados? Vai ser uma média ponderada, porque eu tenho o número de candidatos e a nota final. Então, a média eu vou multiplicar os valores, vou somar e dividir pelo total de candidatos, que são 10. Então, o primeiro passo é a média, ó. Então, o primeiro valor vai ser 6, que é a nota, vezes 7. Segundo, nota é 7, vezes a quantidade de alunos que tiraram 7, que foram 2, mais o terceiro, que é 9, vezes 1, dividido por 10. Se eu faço essa conta aqui, eu vou ver que a média vai ser de 6,5. Lembrando que a gente multiplica primeiro, soma e no final divide. Então, a média é 6,5. Então, o objetivo das medidas de dispersão nesse caso é calcular a oscilação dos dados em relação a essa média, que é 6,5. E ele pede para calcular a variância. A variância nós comentamos aqui anteriormente da fórmula dela. Ó. Eu pego cada valor, subtraio da média, elevo ao quadrado, multiplico pela frequência e divido por n. Então, aqui, ó, na hora que eu for calcular essa variância, eu vou pegar o primeiro valor. Ó. A primeira nota é 6, menos a média que eu achei, que é 6,5 ao quadrado, vezes a frequência. Quantos alunos tiraram 6? 7 alunos, então vezes 7. Mais, segunda nota, 7 menos a média, que é 6,5 ao quadrado, vezes a frequência. Quantos alunos tiraram 7? 2. Mais, terceira nota, 9, menos a média ao quadrado, vezes a frequência, que é 1. Dividido por n, que é o total de alunos, ou seja, 10. Então, nesse caso aqui, ó, vou só separar aqui, mas eu vou pegar e fazer essa conta, ó. Lembrando que na hora de fazer essa conta, primeiro eu vou subtrair, resolver o parênteses, depois eu vou elevar ao quadrado, depois eu vou multiplicar, somar os resultados e dividir por 10. Então, aqui eu posso até jogar direto aqui na minha calculadora, ó. Essa é a calculadora científica, eu tenho como jogar tudo direto, ó. 6 menos 6,5 ao quadrado, vezes a frequência, que é 7, mais 7 menos 6,5 ao quadrado, vezes a frequência, que é 2, mais 9 menos 6,5 ao quadrado, vezes a frequência, que é 1, dividido por 10. Então, a variância vai dar 0,85, ó. Certo? Aí, se eu volto aqui pelas alternativas, qual vai ser a variância? 0,85 aqui vai ser exatamente a letra E. Ok? E o 27, último, vamos fazer o 27 aqui, ele fala o seguinte, ó, da Unicamp. Questão aberta, ó. Dado o conjunto 2, 5, vou anotar minha folha, 2, 5, 8 e 9, pede-se, letra A, a média, a letra B pede a variância e a letra C pede essa aqui que eu vou comentar com vocês o que é essa fórmula aqui, ó. Lembrando, gente, que esse x barra aqui é a média, né? Se vocês, eu até comentei com vocês, é muito comum a gente usar o MA que eu estou usando, mas muitos autores utilizam como x barra, né? Então, primeiro, ó, qual vai ser a média? Como é que eu faço a média? Essa média é uma média simples, onde eu vou somar os 4 valores e vou dividir por 4. Se eu somo aqui, ó, 2 mais 5 dá 7, mais 8, 15, 15 mais 9, 24, dividido por 4 dá 6. Então, a média é 6, eu já achei. A letra B me pede a variância. A variância é essa conta que nós fizemos. Vou pegar cada valor desse, subtrair da média e elevar ao quadrado. Aqui eu não preciso multiplicar pela frequência, porque a frequência de cada um é 1, né? Porque eu tenho um valor de cada. Então, vai ficar, ó, o primeiro valor que é 2 menos a média ao quadrado. Segundo valor, que é 5 menos a média ao quadrado. O terceiro valor é 8 menos a média ao quadrado. E o quarto valor, que é 9 menos a média ao quadrado, dividido por 4. Então, esse vai ser o cálculo da variância, ó. Eu posso aqui, ó, lembrando que eu subtraio 2 menos 6, vai dar menos 4 ao quadrado, 16.
5 menos 6 vai dar menos 1 ao quadrado é 1. 8 menos 6 vai dar 2 ao quadrado é 4. 9 menos 6 é 3 ao quadrado, que é 9. Então, se eu somar aqui, vai dar 30 dividido por 4. E 30 dividido por 4 vai dar 7,5. Então, a variância é 7,5. E a última aqui, se vocês observarem, a gente forneceu uma fórmula. E pediu, ó, quais elementos de x pertencem ao intervalo? Qual que vai ser esse intervalo? Ó, o intervalo, que ele chama aqui, é um intervalo fechado entre x barra, que é a média, que nós achamos que é 6, menos a raiz quadrada da variância. A variância nós não achamos aqui que é 7,5. A raiz quadrada de 7,5, ó, se eu calculo a raiz quadrada de 7,5, vai dar 2, vou arredondar com duas casas, 2,74. Então, na verdade, vai ser um intervalo entre a média, que é 6, menos 2,74, e a média, que é 6, mais 2,74. Então, se vocês observarem, a fórmula primeira que soma, subtrai e aqui soma. Então, 6 menos 2,74 vai dar 3,26 e aqui vai dar 8,74. Vou colocar um ponto e vírgula separando, ó. Então, o enunciado pergunta, o intervalo é esse. A pergunta é, quais elementos de x pertencem ao intervalo? O intervalo, quais são os elementos, né? 2, 5, 8 e 9. Então, quais pertencem ao intervalo entre 3,26 e 8,74? O 5 e o 8. Então, na verdade, que o 2 não pertence ao intervalo e nem o 9. Certo? Pronto, ó, fizemos a correção dos últimos exercícios de estatística. Próximo horário, matrizes, espero vocês. Beijo!